quê que o filho nasceu com um determinado problema, a primeira pergunta que eu faço para ela é se ela acredita em Deus, né? Se ela fala não acredita, fica meio complicado. Mas normalmente ela fala sim, acredito em Deus. E a segunda pergunta que eu faço é: você acha que o Deus que você acredita, ele é justo ou ele é injusto? Ela vai refletir como isso daí. Se Deus é justo, tem uma razão de ser daquela doença do filho. Se Deus é injusto, não há como discutir, né? Pode até ser que aquela doença seja um problema genético, ou etc, etc. Mas aí eu digo para ela o seguinte: olha, eu vou explicar para você como é que a doutrina espírita entende essa situação. E você não é obrigado a entender da mesma forma que a doutrina espírita, porque todas as doutrinas religiosas entendessem a mesma coisa, não haveria necessidade de tantas religiões como nós temos no mundo. Tá? Haveria uma religião só, chamada amor. Tá? E aí, então, eu explico isso daí para ela. Então, eu digo, olha, primeiro, para que a gente entenda isso, a gente tem que crer num Deus único e justo, ok? Segunda coisa, nós temos que acreditar na sobrevivência do espírito após a morte. A senhora é católica? Sou. A senhora costuma prestar atenção no que o padre fala na missa? Costumo. Falei, então, olha, explica para mim uma coisa que o padre fala assim: esta missa está sendo realizada pela intenção da alma de fulano de tal. O padre está querendo dizer que ele está aproveitando aquele momento em que todos estão reunidos em oração, em bons pensamentos, assim deve ser, para que essas orações sejam intercessórias, endereçadas àquele que desencarnou, para que, se ele não está num lugar não tão bom, ele possa ser, através das orações, despertar para ir para um lugar melhor. É isso que o padre está querendo dizer. É só parar e entender o que ele está falando, tá? Mas a pessoa não presta atenção naquilo e não se dá ao luxo, não se dá ao prazer de refletir sobre aquilo que está sendo falado. Ela simplesmente aceita como uma obrigação de ir 1h30, 2 horas no culto religioso que ela frequenta e está cumprida a obrigação. A terceira coisa que eu costumo dizer, para que a gente possa entender isso, é na pluralidade da existência, ou seja, na reencarnação. Se não acredita, eu vou explicar como nós entendemos. Se ela não entende, aí já não é problema meu, é problema dela, tá? E acreditar na comunicabilidade dos espíritos para com o mundo material. Ora, se nós não tivermos esses conceitos bem solidificados, nós vamos estar jogando pérola aos porcos. Podemos explicar? Podemos. Podemos colocar essa semente? Podemos, né? E a pessoa tem ali um convite, porque ela nos procurou. Nós não fomos atrás de ninguém para querer pôr as nossas ideias na cabeça dela. O Espiritismo não faz isso. O Espiritismo não sobe nos palanques das feiras para pregar. Não, ele tem um lugar certo para fazer o que deve ser feito. E quem quer, entra no centro.
pode estar aberta a qualquer credo religioso, né? Mas a partir do momento em que ele entra pelo portão do centro, na casa espírita, ele tem que ter a postura de respeitar pelo menos aquilo que está sendo dito ali dentro. A mesma coisa, se eu for passar uns dias na casa do Lúcio, e o hábito do Lúcio, da família do Lúcio, é acordar às 9 horas da manhã, ou às 8 horas da manhã, e eu tenho o hábito de levantar às 5, 6 horas da manhã, eu não posso quebrar essa rotina da família. Levantar às 5 horas e fazer que todo mundo levante no mesmo horário meu. Não posso. Eu tenho que ficar quieto, esperar a família se movimentar, porque eu tenho que me moldar, porque eu sou um convidado. Eu sou uma pessoa que foi lá em busca de uma coisa, ou por um convite de amigos, etc, etc. Eu vou só explicar uma coisa assim. Outro dia eu fui numa missa, faleceu um parente, me convidaram para uma missa de 7º dia, né? E fui eu, fui a esposa, fui minha filha, e eu costumo ler aquele missário, aquele jornalzinho que se dá na missa, para ver qual é o evangelho que ele vai falar. E o padre falou duas coisas muito interessantes. Primeiro, ele disse assim: olha, eu não sou melhor do que você em nenhum momento. Olha, o padre falou isso. Então, eu só estou aqui numa posição de destaque porque a igreja me dá essa prerrogativa e eu sou obrigado a estar aqui. Ótimo. Ele tem a autoridade dele, então ele tem que me moldar àquilo que ele está falando. Então, quando eu chegar com o meu carro, você não precisa guardar o estacionamento para mim, porque eu cheguei fora de hora. Não. A minha obrigação é estar aqui no horário atrasado para eu poder fazer a minha missa. Então, se não tiver lugar aqui, eu vou ter que procurar um lugar lá fora. Tá? E aí o evangelho da noite era sobre as bodas de Canaã. E, habitualmente, numa missa se fala em milagre, ok? E não sei se vocês se lembram das bodas de Canaã, é aquela passagem onde Jesus vai numa festa, nas bodas, e a mãe de Jesus, quando ele chega, fala: olha, o vinho acabou. Jesus deve ter respondido: mas mulher, não sou eu o dono da festa. Deveria reclamar com quem era o dono da festa. Mas a mãe de Jesus simplesmente disse: façam o que ele faz, o que ele mandar. E Jesus então mandou encher 6 bilhas, 6 jarras de água, que deu em torno de 600 litros, e transformou a água em vinho. E o padre então disse o seguinte: olha, pare e entendam que o que está na Bíblia são palavras simbólicas. Existe uma simbologia ali. Então, pense, quanto tempo demora, ou demorava naquele tempo, para encher 6 jarros de água com 600 litros? Muito tempo. Não é como hoje, nós temos uma água encanada. Tá? Então, ele disse, a mensagem que Cristo quis dizer, ali daquela transformação da água em vinho, é para que nós entendamos que nós empreendamos em nós o desejo de modificação, de evolução, e não simplesmente de uma transformação de água em vinho. Não, é um convite feito por Jesus. É um convite que está ali, é uma simbologia utilizada. E a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra evolução, né? Porque muitas pessoas elas confundem a teoria de evolução de Darwin com a palavra, a essência da palavra evoluir. Tá? A gente não pode esquecer que Darwin, quando usou a palavra evoluir,
ele usou no sentido de melhorar, de mudança. Ok? Então, nós temos que lembrar uma coisa: o câncer, ele evolui também, né? Problemas progridem também. Encrencas se desenvolvem, aumentam. Se nós não cuidarmos de uma infecção, ela evolui para uma infecção generalizada, uma septicemia. E quando um paciente vai desencarna, você vai ver, desculpa, o prontuário do médico, ele escreve lá, o paciente evoluiu para o óbito. Então, tomemos cuidado com a palavra evolução, porque não adianta eu falar para bater e a porta se abrirá se eu não entrar. Pedir e vos será dado. Mas se for dado e eu não aproveitar, de nada vai adiantar. Então, não adianta nada, né? Eu pedir para Deus que Ele me dê mais paciência. Não adianta eu pedir mais amor para com a minha família. Não adianta eu pedir para Deus que Ele me dê mais dinheiro. Não, Ele não vai dar. Ele vai me dar oportunidades para que eu trabalhe, evolua e ganhe dinheiro, materialmente falando. Ele vai me dar oportunidade para que eu exercite a minha paciência. Ele vai me dar oportunidade para que eu exercite o meu amor para aqueles que estão próximos de mim. Então, nós criamos o caos. Essa semana, por exemplo, o Lúcio falou a respeito da vacina, né? E eu estava essa semana conversando com a Thelma e com o Sérgio. Ela me falou que o número de casos de internações na UTI diminuiu essas semanas. Foi isso, né, Thelma? A vacina não cura, entendamos isso. Ela previne, ela é uma precaução para nós, mas nós temos que obedecer os protocolos de segurança, senão não vai dar em nada. Então, veja, por exemplo, vocês acham que o carnaval vai ser suspenso ou ele vai ser aberto para todo mundo? O que vai acontecer? Uma aglomeração. E a aglomeração é um fator preponderante para a proliferação desse vírus, né? Essa semana eu estava lendo, por exemplo, uma reportagem que foi aberto a venda de ingressos para o Festival Rock in Rio. E em 2 horas foi vendido 1.500 ingressos, a mais de cerca de R$ 500 cada um deles. Vocês acham que vai aumentar os casos de Covid ou não? Então, veja, nós provocamos o caos. Em todos os sentidos, provocamos o caos no nosso trabalho, na nossa família, no nosso ambiente religioso, em todos os setores. Porque nós somos vigilantes. Quando nós temos lá no centro aquela frase, orar e vigiar, a gente faz o quê? A gente ora para nós e vigia o ato do nosso próximo, quando nós deveríamos ter o hábito de fazer isso ao contrário. Orar para o nosso próximo e vigiar os nossos atos, né? Então, isso que o Lúcio nos trouxe hoje, e nós estamos fazendo a nossa parte, é bem pertinente a toda essa situação e que nós já vimos vivendo já há muito tempo, não é de agora. Nós estamos em sofrimento, nós estamos reencarnados do planeta de provas e expiações à toa, né? Veja, Chico foi o, vamos dizer assim, um dos maiores médios, dos maiores servidores do Cristo que nós conhecemos. E, no entanto, ele tinha doenças. Ele tinha angina de peito, ele perdeu uma vista, ele teve muitas doenças. Divaldo acabou, agora há pouco, de ir para uma cirurgia
Jerônimo Mendonça tinha uma esclerose, se não me engano, é isso, se eu não estou enganado, e mesmo assim ele trabalhava. Então, veja, nós temos dívidas do passado, né? E se nós não acreditarmos na pluralidade das existências, fica difícil nós entendermos esses conceitos que, para nós, espíritas, são básicos. Se nós não entendermos que a mola mestra, né, a máxima de todas as religiões e de todos os homens deve ser o amor, vai ser muito difícil nós entrarmos naquele conceito que Darwin usou quando ele passou a falar da evolução, mas como modificação. Senão nós não vamos estar jamais fazendo aquilo que nos é devido e fazendo a nossa parte. Era isso que eu tinha para acrescentar. Isso aí, nada em complemento ao que o Lúcio falou, ao que a Ivone e a Marli falou, mas é apenas algumas elucidações que podem ajudar. Então, não somos obrigados a acreditar no que o Alfredo fala, não somos obrigados a acreditar no que o Lúcio, no que a Thelma, no que a Marli fala, mas nós podemos ouvir e refletir e agir com bom senso para a gente poder evoluir realmente em termos de colher informações para a nossa evolução e sermos um dia espíritos felizes. Era isso que eu gostaria de dizer. Faça a sua parte.